Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 267º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, é assim, é quinta-feira, ok? Janeiro acabou finalmente, é verdade. Falta o dump, meu, tenho de publicar o dump de janeiro, meu. Estou a gravar no dia 1 de fevereiro, depois de um leg day. Ok? E eu tinha dito que nunca mais iria gravar depois de um leg day, mas pá, cá estamos. Ok? Cá estamos. E pá, e para ser sincero, hoje até me sinto bem. Ok? Da última vez que aconteceu estava morto. Completamente morto. Hoje, pá, como foi o último treino da semana e tal, foi assim mais curtinho um bocado, foi só uma horinha, mas estamos aqui bem. E hoje também foi engraçado porque imaginem, eu todos os meses então partilho o dump no Instagram e partilho o histórico mensal do Spotify, no Receptify. E pá, a música mais ouvida no mês de janeiro foi a Puta da Velha dos Corona, por isso, quando eu disse que ouvi em loop, ouvi efetivamente em loop. Mas por onde é que vamos começar? Pá, eu vou ser sincero, ok? Eu só tenho aqui três temas que depois podem prolongar para vários mini-temas. E então, pá, vamos ver o que é que vai dar. Mas então começamos com o que aconteceu na sexta-feira passada, que foi a entrevista ao João Carvalho, ao organizador de Paredes de Coura, aqui também conhecido como Boss, ok? Só como Boss. Em que, pá, aquilo foi uma parceria entre a página Via em Coura, que tem como seu ex-libris o grupo Couratos no Instagram, com a página O Habitat Natural da Música, do José Lopes e minha, ok? E então, pá, imaginem, foi aquela cena que eu até à hora de começar, eu achava que não ia acontecer, ok? Porquê? Porque, sei lá, pá, porque é tal cena, imaginem, uma cena é tu convidares alguém que não é conhecido, estás a ver? E a pessoa aceitar. E mesmo aí já é complicado, meu. Imagina, é por isso que eu deixei de ter convidados aqui no podcast, porque sentia sempre que era um frete para as pessoas. Estás a ver? E então foi por isso que deixei de fazer isso. E também, é assim, não é só um frete para as pessoas, como depois também tens de conciliar agendas e tudo, estás a ver? E acho que é sempre complicado. E então eu estava naquela de, sim, vai acontecer. Mas então, preparei-me minimamente, até porque, imaginem, ao início seria só uma entrevista gravada em áudio, depois houve ali mal entendidos e então passou a ser uma live no Instagram. E pá, eu vou ser sincero, eu sentia muito mais confortável se fosse só em áudio, ok? Assim, pá, sendo por Instagram, para ser a primeira experiência, acho que correu bem. Ok, acho que correu bem. Até porque lá está, meu, eu não sou um entrevistador, não sou um jornalista, por isso, pá, tentei dar o meu melhor. E pá, tirando o facto de ao início eu não saber como é que se convidava alguém para entrar num direto, tirando esse pequeno percalço, acho que até correu bem, estás a ver? Imaginem, quem começou isto tudo foi o Francisco, o Bro do Norte, que começou a dizer que, tal, e se eu marcar uma entrevista com o João Carvalho, tu fazes? E eu, ok, eu faço. Se conseguires tudo, é o mínimo que eu posso fazer, é dar a cara, sim, faço. E tipo, e mal eu sabia que ele fez a mesma cena para o José Lopes, e depois junta-nos todos num grupo, pá, começámos então a fazer a cena. O José Lopes começa a adicionar perguntas, que depois lá está, pá. Foi um bocado fodido, porque imaginem, eu estava-me a sentir mal porque eu tinha boas perguntas para fazer e senti que foi trabalho para o lixo, estás a ver? Mas por outro lado, não foi, porquê? Porque, como direi, se não fosse ter essa base para depois poder improvisar, entre aspas, a partir daí, não sei se conseguia, estás a ver? Assim, imaginem, enquanto ele estava a falar, eu estava ali a olhar assim de esguelha para o PC para ver as perguntas e tipo já para preparar a próxima, estás a ver? Para ver onde é que a conversa estava a ir para preparar a próxima. Porque é tal cena, imaginem, eu também queria que ficasse uma cena minimamente fluida e que não tivesse sei lá, de eu interromper. Sim, mas olha, ainda tenho aqui 23 perguntas para fazer, por isso vê lá se te apressas porque eu quero que todas sejam respondidas, estás a ver? E então pá, acho que dentro disso tudo, acho que correu bem. A entrevista está disponível no Instagram do Via em Coura ou no podcast do Habitat Natural da Música, por isso. E pá,
E começou logo forte, porque ele começou a revelar logo nomes. Revelou o Bar Itália, que já foram confirmados. E vamos ter de falar disso. Vamos ter de falar das novas confirmações de Paredes de Coura. Mas, tipo, começou a revelar logo Bar Itália. Começou a dar, assim, meio que sei lá, meio que a dar a possibilidade de vários nomes. E pá, eu, foda-se, ok, não estava à espera disto. E pá, eu senti, ok? Eu sou uma pessoa sensitiva, eu sou uma pessoa que sente cenas e eu senti que Cage the Elephant vem, ok? Atenção, não tenho informações privilegiadas, ok? Tenho algumas, mas não vou revelar aqui e nem sei se são reais, mas tipo, Cage the Elephant eu senti. Eu senti que os gajos vêm, por isso, pá, tem tudo para ser uma edição incrível. Tem tudo para ser uma edição incrível, imaginem. Mas lá está, temos aqui um pequeno problema. Ok, temos aqui um pequeno problema porque L'Imperatrice foram confirmados para a edição de 2024. E pá, toda a gente está, uau, incrível, caralho. Pá, eu estou um bocado reticente. Porque é tal cena, meu. L'Imperatrice já estão no Olimpo de Paredes de Coura. Ok? Depois do concerto que deram em 2022, estão no Olimpo. E pá, aumentar essa fasquia é bué complicado. Ok? Por isso, meu, não sei. Não sei o que esperar. A expectativa vai estar alta. Mas pá, vamos ver o que é que vem aí. Mas então, as novas confirmações foram L'Imperatrice, Bar Itália, que eu desconheço totalmente, Los Bichos, que ouvi hoje e vai estar nas recomendações, Vegan, Hotline TNT, que eu recomendei um álbum deles do ano passado, que até está bem classificado na Pitchfork. E imaginem, para comparar, os Hotline TNT eu na altura disse que era uma espécie de turnstile, por isso também prometem ao vivo. E Wolf Manhattan, que também ouvi hoje e também gostei. E depois Girl in Red, que pá, acho que não precisa de apresentações. Tram House, que eu também desconheço. E Conferência Inferno, que também estão aí. Banda portuguesa que também está aí a dar cartas em vários concertos. Por isso, recomendo muito. Depois, meu, ainda haverá confirmações amanhã, no dia 2 de fevereiro. Por isso, vamos ver o que é que nos espera. E pá, sei lá, estou contente. Imaginem, senti-me realizado porque é tal cena. Eu, no fundo, sou só um miúdo da aldeia, ok? Eu, no fundo, sou uma espécie de Tony Carreira. Tenho os sonhos de menino, estás a ver? E imaginem, conseguir fazer isto. Ok que não é uma cena incrível, ok? Mas imaginem, conseguir fazer isto e conseguir com que tudo corresse minimamente bem, pá, deixou-me bem orgulhoso. Por isso foi um dia feliz. E depois também, corta para o dia seguinte, que também foi um dia feliz. Porquê? Porque no dia seguinte tínhamos a estreia de Tim Bernardes em Portugal, em 2024, ok? Não é a estreia em Portugal, mas em 2024, nesta pequena tour que ele vai dar em Portugal, em que no início ele só tinha anunciado os concertos para os Coliseus, do Porto e Lisboa, mas depois anunciou para mais cidades, entre elas Vila Real, Coimbra e havia outra cidade também qualquer, não sei, mas já. E então, meu, imaginem, isto foi bem engraçado porque foi quando nós estávamos em Montalegre, ok? Eu estava no carro e eu não acredito, ele vem a Vila Real. E depois eu fui ver o preço eu não acredito, o bilhete é 7 euros. E pá, é tal cena, imaginem. Esta é a minha teoria e tem de ser a verdade. Porque acontece o mesmo em Paredes de Coura. E é impossível teres artistas que tens a ir a Paredes de Coura, ou neste caso a ir a Vila Real, por aquele preço. Ok? É impossível. A Câmara tem de pagar parte do artista. Porque é impossível haver uma discrepância tão grande. Estás a ver? Imaginem, ele quando veio ao Teatro Circo foi tipo 20 ou 25 euros. Nos Coliseus os bilhetes também eram bué caros. É impossível ele, vou a Vila Real, é uma cidade do interior, vou só levar 7 euros, estás a ver? Não, de certeza que são as câmaras que contribuem para isso. E eu acho bem, ok, porque eu sou sempre a favor que se invista na cultura e tipo, sei lá, entre trazeres um artista desses em que quem vai assistir paga uma parte e a câmara paga outra, ou sei lá, só retirares um passeio para colocar uma pedra nova quando o passeio estava em bom estado, ou lá para o Badelanhoso, estás a ver? A minha escolha irá sempre para trazer cultura para um município. Porque imaginem, em Paredes de Coura tu vais ver artistas de nível nacional, lá na Casa das Artes de Paredes de Coura, não sei o quê, e custa tipo 5 euros, estás a ver?
Por isso, já. Mas então, eu disse logo à senhora engenheira, olha, tens alguma coisa marcada para este dia? Dia 27 de janeiro? E ela, não. Eu, posso fazer uma surpresa? E ela, podes. Eu, ok, está bem. E então comprei os bilhetes, ok. E depois, é a tal cena. A senhora engenheira gosta de surpresas, mas a senhora engenheira gosta de saber as cenas antes que a surpresa efetivamente aconteça. E então ela começou logo a tentar adivinhar o que era. Começou logo a dizer, já sei o que é. E eu, o que é? E ela, é Manel Cruz no Porto. E eu, médio, está ali meio quente ou não sei o que é. E ela, então é um concerto. Eu, é um concerto. E ela, já sei, é B Fachado. Eu, não. Então pá, andou ali, estás a ver, andou ali a rondar, até que eu depois lhe disse e tipo, ela ficou bem contente porque não estava à espera, ok? Não estava à espera porque era a tal cena, nós já tínhamos descartado essa opção porque os bilhetes eram relativamente caros, estás a ver? Mas pronto, apareceu-nos Vila Real assim do nada. E então, imaginem, eu conheço Vila Real de ir ao Rock Nordeste, basicamente é isso que eu conheço, ou seja, basicamente eu conheço o Parque do Corgo e o Parque de Campismo de Vila Real. Imaginem, e desconheço tanto Vila Real que desconhecia que havia Maus Hábitos em Vila Real que basicamente está de frente para o Parque do Corgo, ok? E então fomos lá, primeiro íamos lá só beber um fino e comer qualquer coisa, depois optámos por ficar lá para jantar. Só que lá está, há um problema. Primeiro, nós quando entrávamos estava a ensaiar uma banda, ok? Que nós não sabíamos bem quem era, depois vimos lá no cartaz quem era, e são os Bela Noia, que eu depois irei falar, que iam atuar às 23 horas. E então eles estavam a ensaiar tipo, sei lá, 5, 6 da tarde, que era para depois, à hora de jantar, eles não estarem a tocar, estás a ver? E então imaginem, qual é a cena deste Maus Hábitos? O ambiente até é ok, qual é o problema? Bué de lentos a servir. Mas tipo, quando eu digo bué lentos a servir, imaginem, nós chegamos, sei lá, para aí às 5 horas, vamos aceitar 5 horas, porque já, ou 5 e meia, porque o sol já se tinha posto e tudo. 5 e meia, 6 horas, pronto. Nós saímos de lá, depois de jantar, tipo às, sei lá, 8 e meia, 9 horas, para aí. Porque imaginem, nós sentámos-nos e pedimos 2 finos. Sim, primeiro foi 2 finos, e depois então é que fomos para o jantar em si, e pedimos só um couvert de entradas. Esqueçam, demorou tipo, sei lá quanto tempo. Depois pedimos o jantar também, bué tempo. Depois pedimos a sobremesa e a sobremesa veio rápido. Eu, foda-se, porque é que nós não pedimos logo a este funcionário? E a senhora engenheira, porque ele não estava, ele chegou agora. Eu, foda-se, então ele devia estar aqui antes, caralho. Mas imaginem, estava tudo bom, o ambiente também estava bom. Aquilo é um restaurante pet friendly, ok? Estava lá um cãozinho que estava a dominar a sala. E estava-se bem, e não vimos lá assim então um bocado dos Bela Noia a ensaiar e chamou-nos a atenção. E depois nós pensámos, ok, no fim do concerto do Tim Bernardes ainda vamos aqui ver um bocadinho. E então saímos, fomos então para o Teatro Municipal de Vila Real, que basicamente fica no edifício ao lado. Fomos então, esperámos só um bocadinho até as portas se abrirem, as portas abrem-se. O concerto estava marcado para as 9h30. Deve ter começado às 9h40 ou assim. Começou para aí com 10 minutos de atraso. E depois durou quase 2 horas. Ok? Demorou quase 2 horas. E tipo, imaginem, eu sabia que a senhora engenheira ia gostar, porque eu não sei se fui eu que lhe apresentei Tim Bernardes, ou se ela já conhecia, mas tipo, ela amou logo ao início. E tipo, imaginem, a sala estava bué escura, porque primeiro é só o Tim Bernardes e depois é basicamente o concerto que ele deu no Teatro Circo, ok? É só com um jogo de luzes. E eu achei bué bonito e intimista, estás a ver? Tal como já tinha achado em Braga. De tal forma que ele no início pedia para não tirar fotos, para não interromper quem estivesse a ver, e tipo, eu não tirei fotos, ok? Caguei nas fotos. Tirei só antes, desde que ele entrou em palco, caguei nas fotos. E então imaginem, ele toca 2 ou 3 músicas e tipo, a senhora engenheira pega-me na mão e leva ao olho dela e ela estava a chorar. E tipo, foda-se, assim é complicado resistir, estás a ver? Assim é complicado resistir porque é tal cena, meu. Não podes também ser sensível com música, meu. Essa é a minha faceta, não podes ser tu também isso. Mas então o concerto, bué da bom, ok, Tim Bernardes, é incrível. É incrível, principalmente porque neste concerto é só ele e os seus instrumentos, guitarra acústica, guitarra elétrica e piano. Incrível.
E depois, principalmente para o preço. Imagina, pagas 7€ e estás ali 2 horas num concerto. Nunca antes visto. Mas, já. Depois, então, pá, tivemos de abdicar de Bela Noia, porque é tal cena, imaginem. Nós estávamos em Vila Real, ok? E depois ainda tínhamos de atravessar túnel do Marão e tudo para ir para as nossas residências. Estás a ver? E então, pá, tivemos de abdicar de Bela Noia. Mas, pá, para fazer um bocado de justiça histórica, eu tinha dito... Eu vou apontar o nome deles e depois vou ouvir. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Por isso, pá, peço desculpa aos Bela Noia por não os ter visto ao vivo. Mas, pá, para uma banda de conquistar só no soundcheck, eles têm de ser bons. E eu fiquei fã dos miúdos. Acho que ainda estão a começar. Pelo menos têm poucos ouvintes mensais no Spotify. Têm, assim, poucos seguidores no Instagram. Mas, pá, se puderem dar uma ouvidela, ouçam. Porque é fixe. Mas, eu nas recomendações falo mais. E então, pá, estávamos assim, foi um fim de semana incrível. Depois ainda vimos um filme no domingo, que também vai estar nas recomendações. E corta então para esta semana, em que, pá, imaginem, eu costumo andar com pouco dinheiro comigo, ok? Desde a pandemia quase que ando sem dinheiro. Antes da pandemia até andava com alguma quantidade. Tipo, alguma quantidade era, sei lá, até 100€, estás a ver? Mais ou menos 100€. Agora não, agora é tipo 20, no máximo 40, ok? No máximo é isso. Não mais do que isso. Porque acho que é o suficiente, porque agora quase todos os estabelecimentos aceitam um cartão, estás a ver? E então, eu tinha levantado dinheiro para dar à minha mãe. Depois ela preferiu que eu transferisse para a conta dela e então eu fiz a transferência pelo telemóvel e tal, e fiquei com aquele dinheiro para depositar. Estás a ver? Então fiquei com esse dinheiro e eu, ok, vou ao banco porque nem me sinto bem e então quero depositá-lo, que é pelo menos ficar lá na conta para não correr o risco de o perder ou de ser roubado, ou caralho, porque Portugal é cada vez um país mais perigoso, caralho. E então, pá, fui ao banco, estás a ver, fazer aquela cena tradicional de depositar dinheiro. Ok? Toda a gente já fez isso. Bué tranquilo. Resposta errada. Não é assim tão tranquilo. E porquê? Porque agora, pá, com estas merdas da tecnologia e o caralho, lembraram-se que, e que tal se nós metêssemos aqui uma máquina nova para substituir o antigo multibanco? E pá, imaginem, eu ia ao multibanco padrão, ok? Aquele multibanco honesto, que tem aquele bonequinho que te manda umas mensagens e tal, só que não estava a funcionar, e então dizia, procura um multibanco mais próximo. E depois olhei para dentro e tinha assim tipo quase uma nave espacial. Eu, ok, deixa-me experimentar esta merda. E tipo, estava lá um senhor a fazer cenas, devia estar a pagar contas ou o caralho, estava a demorar bué de tempo e eu, foda-se, eu só queria depositar este dinheiro, mas será que vou ter de voltar aqui no outro dia? E depois naquela dúvida de, será que vai dar para depositar? Só que depois eu fui então para a máquina e tipo, máquina que é tipo um monitor gigante, tem bué de merdas, dá tipo para levantar moedas, depositar cheques, dá para tudo, ok? Dá para tudo, acho que só não tira cafés, nem corta torradas em 3. Acho que é o que ainda falta. Mas, pá, talvez numa próxima atualização isso possa ser feito. E então, pá, eu vi lá que tinha o sítio para depositar as notas. Eu, ok, vamos lá depositar as notas. Primeiro, tudo tátil, estás a ver? Meter tudo tátil e o caralho, acho que nem tinha botões ou o caralho. Meter o PIN, meter não sei o que mais. E então, quero fazer depósitos de notas. Porque depois tinha a opção notas, moedas, cheques, notas. Na própria conta, caralho, E depois, aparece-te assim uma imagem com um texto que passa bué da rápida a dizer, é assim que se faz o depósito. Porque lá está. No multibanco antigo, é só, tu metes as notas à entrada e aquilo suga-te as notas, estás a ver? E conta e diz quanto é que tens e tu aceitas ou recusas, estás a ver? Ali não, meu. Ali tinha assim tipo um prato, entre aspas, para tu pousares as notas, e depois esse prato saía e ficava tipo uma torradeira, estás a ver? Estás a ver o interior de uma torradeira em que tu metes o pão de forma e tem tipo arame de um lado e do outro que isso depois aquece? Pronto, ali só não aquecia, mas tinha assim ferros de um lado e do outro e tipo as notas caíam. E tipo, caguem, é a pior invenção de sempre. É bué da estúpido. Não sei quem é que fez o design desta máquina. Porquê que é bué da estúpido? Porque só o movimento das notas ao caírem lá dentro já te dobrava um bocado uma nota ou caralho e pronto, a máquina rejeitava. Então imaginem, eu tinha 150€ para depositar, ok? E eu meto então o maço de notas, eram tudo notas de 20 e uma de 10, meto então um maço de notas e aquilo, tipo, sei lá o que é que fez lá dentro,
ok? Sei lá o que é que fez lá dentro. E tipo, diz-me assim, o depósito vai ser efetuado. O total de 60 euros. Eu, ei, estou fodido, meu. Estou fodido. Perdi aqui 90 euros. Foda-se. E eu, como assim 60 euros, caralho? E depois então aquilo abre e diz, estas notas não prestam. Pegue nestas notas, retira esta merda daqui. E eu, ok, caralho. Ok, afinal não perdi o dinheiro. Está aqui, só está tipo dobrado o caralho. E eu, ok, vou voltar a tentar porque ainda tenho muito dinheiro, estás a ver? E então eu, ok, vamos lá. Estiquei bem as notas, tudo. Vi se tinham algum canto dobrado, o caralho. Ok, agora vou conseguir. Então meto outra vez as notas, aquilo conta e tipo 80 euros. Eu, foda-se, faltam mais 10, caralho. Porquê é que não aceito os 10, meu? Porquê? E imaginem, e isto, entre operações, era bué da lento, porque lá está, porque estás a ver quando se cria uma tecnologia só para parecer bonita, mas não se pensa no desempenho? Pronto, é isso. Enquanto o multibanco é bué da rápido, aquilo ainda aparece aquela rodinha a pensar, estás a ver? Tipo, bro, estamos em 2024, meu. Toda a gente tem um PC com um SSD, está habituado a carregar no botão e ao fim de 2 segundos ele liga, caralho. Por amor de Deus, não podem ter essas merdas lentas para caralho. E então só aceitou 80 euros. E depois eu, nem vou tentar depositar mais estes 10, meu. Deixa ficar com eles na carteira. Porque, desisto. E tipo, digam-me, qual é a necessidade, meu? Metam só uma caixinha num multibanco para depositar moedas ou caralho, meu. Não venham com esta merda de, novas tecnologias. Não, meu. Para quê, caralho? Porque eu achei bué estúpido porque as notas, imaginem, as notas depois ainda vinham todas amassadas, ou seja, aquilo não sei o que é que faz lá dentro, mas para verificar se é dinheiro real ou caralho, ou para contar as notas, aquilo, elas andam ali aos trambolhões e tipo, é uma merda. Basicamente é isso, é uma merda. Mas nem tudo podia ser bom, tínhamos de ter estes pequenos contratempos, por isso. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Então, ok, jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses, que na realidade é o que tenho esta semana, são só podcasts portugueses. Esta semana não entra nada brasileiro, ok? Porque nada, meu, nem vale a pena fazer piadas com xenofobia nesta altura, porque é só triste, mas Então recomendo, lá está, o Habitat Natural da Música, que eu no fim da entrevista estava tão cansado e tão drenado que eu nem conseguia fazer o upload do episódio. Ok. Mas então temos aí episódio 103, Habitat Natural da Música e Via em Coura entrevistam João Carvalho. É 1h17 de episódio. Eu não ouvi ainda e nem sei se quero ouvir, porque é tal cena. Imaginem. Na minha cabeça aquilo foi fixe, ok? E foi quase perfeito. Se ouvir, provavelmente vou estragar essa experiência. Por isso, acho que antes prefiro viver na ignorância, estás a ver? Se calhar, quando esta memória for à vida, se calhar ouço. Estás a ver? Do tipo, é verdade. Eu uma vez entrevistei o João Carvalho, estás a ver? Por enquanto a memória estiver boa, vou só deixá-la estar cá dentro, estás a ver? Por isso, Depois também recomendo o Ar Livre, com o episódio 238, Capacidade de Inverter uma Semana Má, em que o Salvador Martinha fala do que aconteceu no Teatro Tivoli, quando o Rui Sinel de Cordes chamou puta a uma mulher do público. E lá está. No grupo houve ali uma pequena discussão acerca do tema. E o único argumento que eu não aceito é dizer que é humor negro, estás a ver? Porque eu acho que isso é uma ofensa ao humor negro. Ainda por cima, porque este fim de semana eu revi os specials do Daniel Sloss na Netflix. E tipo, espetem-me com o humor negro, e entre aspas, nos colhões, meu. Espetem-me com o humor negro nos colhões, meu. O gajo faz piadas agressivas, mas com sentido de humor e não só para ofender. Eu já não me lembro.
Eu acho que é ele próprio que diz, exato, é ele próprio que diz que é. Eu faço piadas para divertir as pessoas. Se eu não faço piadas para ofender, eu não tenho culpa que alguém se ofenda com as piadas. Ele. Agora, o meu objetivo principal é fazer as pessoas rirem, não as pessoas ficarem ofendidas. E pá, eu já disse aqui mais do que uma vez. Muita gente tem os objetivos trocados, meu. Tem primeiro ofender e só depois fazer rir. Porque foda-se. E então pá, basicamente aqui Salvador dá aquela faceta de gajo que defende o seu amigo bêbado, ok? Ou tenta desculpar o seu amigo bêbado que fez merda. Tipo, não sei como reagiria, porque é tal cena, meu. Imaginem, a cena mais triste é que aquilo era um espetáculo para homenagear outra pessoa, ok? E agora tornou-se só uma cena acerca do Rui Sinal de Cortes. Ele nem é nada egocêntrico nem nada, por isso pá, é só triste, mas já. E depois, recomendo também o podcast Fémina, da Vanessa Augusto, que entrevistou a Ana Lua Caiano, que é um dos nomes fortes da nova música portuguesa. E então, pá, eu basicamente só fui ouvir por causa de ter o nome da Ana Lua Caiano. Estou a ver que tem aqui mais um ou outro que também me chamam a atenção, por isso vamos ver. Mas já, recomendo, pá, não é uma entrevista por aí além, ela não revela assim muitas cenas, basicamente, lá está, neste podcast ela fala sempre do ponto de vista feminino, estás a ver? O que para nós gajos insensíveis não é assim tão interessante, estou a brincar, mas sim, percebo, talvez por isso eu não acho a melhor entrevista de sempre, mas pá, sempre revelou mais algumas cenas dela e isso é importante, por isso recomendo. Depois, pá, em termos de filmes, e acho que este filme vai estrear agora nos cinemas, exatamente, estreia hoje nos cinemas, A Anatomia de uma Queda, ou Anatomie d'une Chute, que é um filme francês que ganhou a Palma d'Or em Cannes, e pá, basicamente, foi o que eu disse no pré-pod e foi o que eu andei a pensar esta semana, que é, eu vi isto com o Senhor Engenheiro no domingo, ok? Nós discutimos um bocado acerca do filme, mas não nos aprofundámos a 100% no que este filme merece. Porque é tal cena, imaginem, o filme é daqueles que não parece ser incrível, mas depois, quando tu depois a pensar sobre ele, tu, ok, talvez seja. E então imaginem, eu cheguei à conclusão que basicamente o filme retrata um homicídio / suicídio, porque não sabes o que é que se passou, mas retrata a queda de alguém. O marido cai de uma janela, ok? Aparece morto, e a principal suspeita é a esposa, ok? E então o filme retrata todo o processo em tribunal dela, estás a ver? E pá, nada disto é spoiler porque é a tal cena. Isto está no trailer e acontece logo no início do filme. Agora, o que talvez seja um bocado de spoiler é o título do filme talvez não seja só sobre a queda do marido em si, mas mais sobre a queda da relação, a destruição da relação. E nisso faz lembrar o Marriage Story, que na altura deu aquela polémica de ou amas ou odeias. E este talvez entre um bocado por aí, estás a ver? Provavelmente vai haver pessoas que vão ver e vão odiar só porque, sei lá, fala de uma relação deste ponto de vista. E então é bem interessante. E depois, tem um miúdo, que é o filho do casal, que é o Milo Machado Graner, que pá, lá está, ele é francês, ok? Deve ser filho de pais portugueses, mas pá, nos jornais portugueses ele é português, ok? Ele é filho de Susana Machado, uma artista plástica de Paris, de origens minhotas, de Famalicão. Por isso, pá, é português, é português, é de Famalicão, é português, caralho. Os jornais portugueses tentam logo sugar, caralho, sugar. Mas então recomendo muito. Também quero ver muito Pobres Criaturas. Esta Anatomia de uma Queda, se eu soubesse que ele estreava já, se calhar tinha guardado para ver no cinema, porque acho que vale a pena ver no cinema. Mas já pá, recomendo muito. Depois na música começámos então com os Belanoia, com o álbum Os Miúdos Estão Bem, e os Belanoia são de Viseu. Imaginem, eu gostei bué do álbum, recomendo muito, é assim uma cena tranquila, leve e alegre, e vai estar aí a tocar a música no mesmo lugar, que é que abre o álbum.
Depois vamos então à música estrangeira. E então começamos com um dos nomes confirmados para Paredes de Coura, Los Bichos, com o álbum Let the Festivities Begin. A Pitchfork não gostou, pá. A Pitchfork só lhes deu 5.9. Mas então é um álbum de 2022. É o álbum de estreia das Los Bichos, acho eu. Porque depois é bué estranho, porque elas são Los Bichos, mas são só mulheres. Então podiam ser Las Bichas. Mas já. Acho que é o álbum de estreia. Exato. Vem então a Paredes de Coura. Provavelmente, talvez lancem álbum novo, ou então não sei. Mas a Pitchfork diz o seguinte. Produzido por Alex Kapranos, dos Franz Ferdinand, o grupo multinacional funde cúmbia argentina, xixa peruana e psicoturca num som vertiginoso que se inclina descaradamente para o retro. Ok, imaginem, parece ser uma cena bué alegre e é quase sempre instrumental, mas eu gostei muito e vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, The Link is About to Die. Depois voltámos novamente para a música portuguesa e voltámos a falar dos Clube Macumba, que lançaram o seu segundo álbum. E lá está. Os Clube Macumba pode-se dizer que são quase uns Dead Combo 2.0. Porque pá, é muito parecido, ok? Apesar de também ser diferente. E isto é um bocado estranho de dizer, mas já. Tenho aqui uma notícia do Expresso e então vou ler. Os Clube Macumba, de Tó Trips, regressam em roda livre. Solitânia Beat é obra de mestre. E o primeiro parágrafo diz o seguinte. Ao segundo álbum, o quarteto Clube Macumba, que junto ao guitarrista Tó Trips, o baterista João Doce, o contrabaixista Gonçalo Leonardo e o saxofonista Gonçalo Prazeres, vem para dançar, fazendo-nos sair de Solitânia Beat com uma irresistível vontade de, rapidamente, nele voltar a entrar. E pá, imaginem, eu gostava muito de Dead Combo. Deram um dos melhores concertos de sempre de uma banda portuguesa no Paredes de Coura em 2019, acho eu. Exato, 2019, que foi antes de começar a pandemia. E pá, e se o Tó Trip está bem nos Clube Macumba, meu, eu recomendo. Eu recomendo só porque nota-se que o gajo está a curtir a cena e ele merecia depois do fim que os Dead Combo tiveram. Mas yeah. E também pode estar aí a tocar a música que abre o álbum, Janaina Calling. Ou Janaina Calling. Depois voltámos então para a música estrangeira. E pá, lá está, curiosidades. A senhora engenheira às vezes pede-me músicas para ouvir no treino, ok? E eu tinha-lhe recomendado Idols. Porque pá, se há banda que motiva, é Idols, estás a ver? E então recomendei-lhe, ela começou a ouvir e começou a gostar. E depois chegámos ao cúmulo dela me recomendar bandas a mim. E imaginem, ela estava a ouvir Idols. Acabou o álbum e então o Spotify começou a entrar naquele modo aleatório e começou então a recomendar esta banda chamada New Dead, tudo junto, com o álbum Madre. E pá, é o álbum de estreia, foi lançado no dia 26 de janeiro de 2024, tem 11 músicas, 41 minutos e 41 segundos e está muito fixe, ok? Não é tão pesado quanto o Idol, mas é um rock interessante, e vai estar aí a tocar a música Nightmares. I hope you're in the night, 'cause
depois voltámos mais uma vez a nomes confirmados no Paredes de Cora. E pá, um dos nomes confirmados em último, uma daquelas letras mais pequeninhas, era o Wolf Manhattan. E tipo, eu fui ouvir, imaginem, o gajo tem 546 ouvintes mensais no Spotify. E tipo, como é que alguém com 546 ouvintes mensais vem ao Paredes de Cora? Estás a ver? E então, só essa cena fez-me ir ouvir. E tipo, ele só tem o álbum de estreia, chamado Wolf Manhattan. É um álbum homónimo, pá. E pá, eu gostei bué da cena. Ok? Gostei bué da cena. É assim uma cena calma, mas animada. Ok? E pá, ansioso para o ver em Paredes de Cora ao vivo. Provavelmente tocará no palco secundário, mas pá, muito ansioso para o ver ao vivo. E vai estar aí a tocar a música Little Girl. Oh, I said, hey now, why don't you say it to my face? 'Cause it's a long way to come here on a Sunday. Little girl, I knew you were never mine. Gotta tell you, you're not the easy kind. Real life, that's where I live, you know. Sun's out, now E para terminar, lá está, só podia ser com eles, The Smile, com o álbum Wall of Ice. E a Pitchfork diz o seguinte: canalizando jazz, cosmos e progressivo, o segundo álbum da ramificação dos Radiohead aprofunda-se no seu apelo estranhamente encantador. E tipo, imaginem, é bué-da estranho dizer que isto não é Radiohead, estás a ver? E pá, e por mim está tudo bem, ok? Se eles queriam só criar outra banda para ser um bocado diferente, está tudo bem, ok? Desde que, imaginem, se era isso que o Tom York precisava para continuar a ser produtivo, está tudo bem, caralho. Ele que acaba os de Smile e cria outro projeto novo, se quiser, estás a ver? Quando ele achar que de Smile já não faz sentido, que cria outro projeto novo. E pá, adorei este álbum, está incrível, tipo, tem uma nota incrível na Pitchfork, já entra naqueles dos melhores álbuns do ano e o ano ainda só está a começar. E pá, eu só tenho pena deles não virem a Paredes de Cora e irem antes ao Calorama. É só isso que eu tenho pena, porque pá, eu quero muito vê-los ao vivo, mas já, vai estar aí a tocar a música Bending Hectic. coming to a bend now. Skidding round the hairpin. The sheer drop down the Italian mountainside. E pá, é isto. Episódio gravado, ok. Em termos de gravação ficou assim um bocado mais curto, por isso não sei quanto tempo é que terá o episódio final. Mas pá, para o material que eu tinha, ok, e para as condições que tinha para gravar, acho que está fixe. Por isso, isso é o mais importante. Para a semana haverá mais histórias para contar, por isso voltem desse lado que eu também voltarei. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.